Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança para o seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã se encontra na carta do apóstolo Paulo ao seu amado discípulo Timóteo, a primeira carta a Timóteo, capítulo de número 6, do versículo de número 17 ao versículo de número 19. 3 versos onde o apóstolo Paulo vai dar a Timóteo algumas instruções a respeito daqueles que são ricos, a respeito daqueles que são financeiramente, vamos dizer assim, bem-sucedidos, não é? O apóstolo Paulo vai nos dar a seguinte instrução acerca dos ricos. Ele vai dizer a Timóteo: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que em tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos em repartir. Que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. O que o apóstolo Paulo está nos fazendo aqui é nos alertando a respeito do perigo das riquezas. Ele já havia falado, ele já havia comentado na sua carta a Timóteo a respeito dos perigos das riquezas, e agora ele nos dá algumas instruções para aqueles que são ricos e algumas instruções para nós também com relação àquilo que Deus nos confiou, com relação ao nosso dinheiro, com relação àquilo que nós ganhamos. Um certo autor certa vez disse que nós somos sem dúvida, a geração mais rica de todas as gerações que já pisaram nesta terra. Nós temos muitas coisas hoje, por mais que você seja uma pessoa simples, você tem muitas coisas hoje que reis de outras épocas não tinham. Então veja, o apóstolo Paulo vai nos advertir com relação ao perigo das riquezas. E ele vai dizer que a primeira coisa que a riqueza pode fazer com o nosso coração é nos deixar orgulhosos. Achar que nós somos melhores do que as outras pessoas porque temos mais do que elas. E nós precisamos nos lembrar disso. A pobreza não diminui ninguém, a simplicidade não arranca a dignidade de ninguém. O nosso Senhor e Salvador nasceu numa manjedoura, não havia lugar para sequer que ele nascesse. Ele muitas vezes não teve onde reclinar a sua cabeça e nem por isso ele foi um ser humano menos digno. Nem por isso ele teve um valor menor, muito pelo contrário, ele foi o homem mais feliz, mais bem-sucedido que já passou pela face da terra. Nós temos ele como exemplo, alguém que não foi rico. Nós não podemos de maneira nenhuma associar riqueza a bom caráter, riqueza a dignidade, riqueza a sabedoria. Existem homens que são ricos e são sim sábios, mas também existem homens ricos que são tolos. A riqueza não garante dignidade a ninguém. E a riqueza não faz com que homens se tornem melhores do que outros homens. Cuidado com o orgulho, o apóstolo Paulo vai dizer. O apóstolo Paulo também vai nos dizer que nós não devemos depositar a nossa esperança na instabilidade da riqueza. E talvez uma palavra que você tenha escutado bastante na nossa geração é a respeito de que nós devemos buscar uma estabilidade financeira. E a pessoa bem-sucedida é aquela pessoa que é estável financeiramente. E parece-me que o que o apóstolo Paulo está querendo nos mostrar aqui é que esta ideia de estabilidade financeira não existe, porque as finanças não podem nos dar estabilidade nenhuma. A riqueza é sempre algo instável. No mesmo dia em que talvez você tenha muito, acontece alguma coisa que não está no seu controle, que foge do seu controle, você pode de um dia para a noite perder tudo. A riqueza não pode nos dar a estabilidade que nós procuramos, que nós precisamos. A estabilidade que nós precisamos está na confiança no Senhor Jesus, de que Ele é aquele quem vai suprir cada uma das nossas necessidades.
Aqueles que confiam nas riquezas, colocam o seu coração num alicerce bambo, num alicerce que não pode se sustentar, num alicerce que a qualquer momento pode desmoronar. Por mais que as riquezas pareçam nos dar uma estabilidade, elas são instáveis. O apóstolo Paulo vai dizer: nós não devemos depositar nossa esperança na instabilidade das riquezas. Ele também vai dizer que nós, principalmente aqueles que têm mais do que os outros, devemos aprender a ser generosos, prontos a dar, prontos a repartir. Um dos perigos das riquezas, um dos perigos de quando nós começamos a ganhar um pouco mais, é que nós ainda damos, nós ainda repartimos, mas quando as riquezas começam a tomar conta do nosso coração, isso fica cada vez mais difícil de ser feito. Repartir fica cada vez mais difícil. Dar fica cada vez mais difícil. Nós somos cada vez menos generosos. O amor pelo dinheiro e o amor pelas riquezas podem nos transformar em homens e mulheres avarentos, mesquinhos, que regulam as bênçãos sobre a vida das outras pessoas. E o nosso Deus não é assim. O nosso Deus é um Deus que dá abundantemente, que dá e que oferece o melhor, o seu próprio Filho, para nos abençoar, para derramar sobre nós as suas ricas bênçãos. Nós devemos aprender e tomar cuidado para jamais deixarmos que as riquezas nos transformem em pessoas mesquinhas. Devemos dar generosamente, devemos repartir e estar sempre prontos a repartir. Por último, o apóstolo Paulo vai dizer que aqueles que confiam nas riquezas, eles esquecem do futuro, e nós devemos investir num tesouro que é um tesouro que é abençoado para o futuro. Esse tesouro que é abençoado é um tesouro que pode permanecer no futuro, é o tesouro daquilo que nós fazemos para o Senhor Jesus. Aqueles que muitas vezes gastam suas vidas atrás de riquezas terrenas, não percebem quanta riqueza o Senhor já nos deu, que as coisas mais preciosas da vida não podem ser compradas por ouro, por prata. A nossa criação, a nossa existência não pode ser comprada pelo ouro e pela prata. Da mesma maneira, a nossa redenção não pode ser comprada pelo ouro e pela prata. Que você guarde esta palavra no seu coração. Sempre tome cuidado com as riquezas. E que Deus abençoe a sua vida e que você seja um homem e uma mulher cada vez mais rico no Senhor Jesus, em boas obras, e enxergue as riquezas que Deus tem proporcionado e que Deus tem te dado. As coisas que não têm valor, as coisas que não podem ser compradas. Esses são os verdadeiros tesouros da nossa vida. Que Deus abençoe o seu dia, um grande abraço e até a próxima.